Vamos lá, gente. Olha, hoje a nossa live não tá querendo contribuir com nós. Mas sou mulher, como diz minha irmã, sou mulher preta, brasileira. É ruim de a gente não conseguir, hein? Vambora, vambora, vambora. Pontualmente, às 9h05. Mas vamos seguir a live, gente. Já tinha conseguido conectar a Cláudia aí. Vamos tentar de novo. Vamos tentar novamente. Vocês curtiram a live com a Aline? Foi bem bacana falar sobre moda. E vindo de uma mulher preta, né? Falar de outras questões que são nossas também, da questão cultural. Vai ser muito legal a gente falar um pouco de samba. E com uma mulher que eu acho ela extremamente empoderadíssima. Vocês vão entender. Quem não conhece, acho difícil quem não conhece a Cláudia. É... Pronto, agora foi. Vai, Será agora que vai, vai? nossa cara da live. Bora lá, Opa! vambora. Gente, eu tô Vamos para essa super feliz de live. estar recebendo a Cláudia Alexandre aqui. Eu sou fã dela, acho ela uma mulher empoderada. É uma mulher. Vocês vão ver as múltiplas formações da Cláudia. E a Cláudia, a gente acho que é da mesma geração, a gente deve estar batendo ali idade, mas eu lembro muito da Cláudia quando em São Paulo teve o boom do samba nas rádios, e a Cláudia estava na Band com o Benê Alves, aquela coisa, sabe aquela coisa da negrada ficar ouvindo durante o domingo, a coisa do samba, e lá estava a Cláudia Alexandre. Na realidade, é uma pessoa que era um ídolo para mim, e eu acabei conhecendo e sendo mais fã, admirando essa mulher. Obrigada, Cláudia, por você ter aceito o nosso convite. E eu queria que você falasse um pouco de você, Cláudia. Eu sei que você é mãe, você é filha, você tem toda uma ligação com a questão da religião, tanto pessoal, você, como você estuda essa coisa da religião e do samba, né? A gente vai entrar aqui na questão do samba. Eu queria que você se apresentasse, Cláudia. O povo está entrando. Acho que a Cláudia está sem conexão lá, né? A Cláudia saiu, mas eu vou chamar ela de novo. Pronto, vamos aguardar ela. Vocês vão entender por que eu estou falando tudo isso. Talvez vocês estejam achando que eu estou enchendo demais a bola da Cláudia, mas não estou, não. E vocês vão entender o que eu estou falando. Acho que agora deu, Cláudia. Estou te vendo, estou vendo você se mexer aí. Vambora. Eu vou ficar mexendo aqui para você saber que não Tá travou, tá bom. bom, Ruth? Bom, primeiramente, boa noite a você, as pessoas que estão entrando aí para acompanhar nosso bate-papo. Eu tenho certeza que é um bate-papo para a gente matar a saudade, né, Ruth? Muito tempo que eu não me encontro pessoalmente com você. Queria deixar um beijo também para a Raca. A gente se acompanha pelas redes sociais. Sim, Você sim. falou de uma você estava falando de uma geração que nós somos da mesma geração e significa que a gente é de uma época que as redes sociais não distanciavam a gente e nem faziam a gente se aproximar, né? Era telefone, era celular, a gente se encontrava nas rodas, a gente se abraçava e ainda bem que essa rede social fez com que a gente continuasse se encontrando, Com né? certeza, com Mesmo não certeza. podendo se falar pessoalmente. Bom, deixa eu falar de mim, que você pediu para eu falar. E a primeira coisa que eu vou fazer é corrigir, porque eu não fui da Band FM. Quem estava na Band FM trabalhando samba, né, nessa época que você falou, era a Gleide Xavier. A Gleide Xavier que nos deixou já há algum tempinho e fez história no rádio. E naquele momento eu Você estava estava na. começando a minha eu estava começando a minha carreira com o Evaristo Carvalho, na rádio, na Rede Nacional do Samba, que foi o primeiro trabalho que eu fiz em rádio. E o Evaristo, ele se tornou um mestre para mim, porque a partir de Evaristo Carvalho, um homem negro, que deu emprego para uma mulher negra recém-formada, eu tinha apenas 21 anos, quando ele procurou uma repórter negra, e eu estava recém-formada, não tinha trabalhado ainda, estava assim, sonhando em ser uma repórter de política, trabalhar impresso, e de repente alguém me indica para a rádio para trabalhar com o Evaristo Carvalho, e aí é que eu encontro a minha negritude,
aí eu encontro a minha negritude através do samba. E as pessoas perguntam, pô, você fez jornalismo, trabalha com samba como se fosse uma coisa do outro mundo, mas na verdade foi por onde eu construí o meu mundo, onde eu construí a minha identidade, foi trabalhando com samba, foi entendendo que o samba vai além do ritmo musical, da produção Claro, só musical. para interromper, você falou, foi aí que eu descobri minha negritude. Até então, você não tratava desse assunto em casa, a sua adolescência, você não tinha descoberto essa negritude? Pelo contrário, o samba fez parte da minha casa desde sempre. Só que eu sou daquela geração, Ruth, que fui para a escola desde da base, que na minha época era primário, fiz primário, ginásio, colégio, fui para a faculdade como a única negra da sala de aula. Então, a minha negritude, ela era a minha casa, o samba, a família, a reunião. A minha casa é aquela casa de bamba. Seu Luiz Alexandre, que aliás, está com 87 anos, está dando um trabalhinho ainda, por causa dos 87 anos, mas ele é o grande comandante desse meu caminho com samba, desse meu caminho com axé, com as coisas da religião, mas a casa negra era diferente do que eu encontrava na rua, do que eu encontrava na escola. Quem eram os meus amigos? Eram as meninas, mas não eram aquelas que me convidavam para ir para a casa delas, para as festinhas dela. Eu ficava na sala de aula. Então, eu sou dessa geração. Então, eu vou ter contato com a negritude quando eu saio da faculdade, poucos colegas negros na faculdade, e quando me indicam para esse trabalho com Evaristo Carvalho. E eu não sabia quem era Evaristo Carvalho, eu não sabia... eu estava sendo indicada para a Rádio Gazeta, não sabia quem que eu ia encontrar. E aí, quando eu chego lá, era um homem negro, um apresentador negro, que falava das coisas negras, que atendiam pessoas de todos os segmentos, não era só samba que a gente conversava ali. E o Evaristo me deu um gravador e falou, você vai fazer reportagem nas escolas de samba de São Paulo. E aí, o meu mundo abriu, né? Aí eu comecei a me reconhecer. Aí que aquela minha infância em casa, com a minha família, com as minhas tias, com aquelas panelas fervendo no fogão e a galera chegando para fazer samba, fez sentido para mim. Então, você imagina para a construção não só de afetividade, mas de identidade, de narrativa, de discurso, como foi duro para mim depois, né? Mas aí é que eu digo, eu não tinha como eu abandonar esse caminho do samba. E foi aí, assim, pelo próprio Evaristo, eu aprendi que o samba, além de ritmo musical, ele era uma construção da negritude. E essa construção, ela vinha cercada de resistência, de luta. E aí eu comecei a ler, aí eu comecei a estudar, eu falei, é aqui mesmo que eu vou ficar. Sou jornalista, sou repórter, trabalhei em várias áreas, mas o samba me chamou. E aí, quando você me apresenta como sendo a locutora da Band, aí eu digo para você que não foi Band, foi Gazeta, e depois várias Sim, só uma correção, eu falei Band, quer dizer, a Band naquela época estava fervendo, e quando eu conheço Cláudia Alexandre, eu conheço Cláudia, Gleides, Patrícia, que eram as referências da mulher no samba. E que eram as mulheres que falavam de samba, né? Exatamente. E eu como a única mulher negra, né? E aí eu chego na Rádio Transcontinental depois de ter passado pela 105 FM. Aliás, eu tinha acabado de ser contratada pela 105 FM, lá em Jundiaí, quando o Pelé Problema, que é muito conhecido em São Paulo como um grande promotor de festas, de show, e naquela época ele estava começando a fazer muitos shows, mas a gente já se conhecia das rodas de samba de São Paulo, me liga em casa e fala que a Transcontinental ia virar a programação 24 horas de samba e que estava precisando de uma locutora. E se eu aceitava, eu acabei de chegar na 105, como é que eu vou fazer? Mas a 105 tocava rap, tocava sertanejo. Ele falou, é uma rádio que só vai tocar samba. Eu falei, sabe de uma coisa? Você ficou doida, 105. Né? Só que tinha um adendo, né? A 105 era em Jundiaí, eu moro na divisa de Taboão da Serra, e a Transcontinental era em Mogi das Cruzes. Então, eu fiz a opção de sair de uma cidade do interior
e ir para uma outra. Mas daí deu super certo. Foram quase 4 anos em primeiro lugar. Eu fiquei 5 anos na emissora. O primeiro ano foi uma adaptação, foi uma mudança, mas foi uma mudança muito rápida. E aí é que a gente viu muita transformação ali naquela década de 90. Né? Então, aí as pessoas falam, é uma continuidade do que estava acontecendo já na década de 80, porque na década de 80, quem que a gente tinha ali? A gente tinha todo aquele movimento lá do Rio de Janeiro, com o Fundo de Quintal, com Bete Carvalho apresentando para o mundo do samba coisas novas, gente Cacique nova, de né? Ramos, você Aí tinha Zeca, você tinha Reinaldo aparecendo, chegando, você tinha. eles estavam começando. Aliás, o Reinaldo, ele estava saindo do Rio de Janeiro, porque quando você vai pesquisar a vida de Reinaldo, a trajetória de Reinaldo, a gente vê que essa década de 80 não estava favorável para o Reinaldo no Rio de Janeiro. E aí, quando ele vem para São Paulo, e aí, quando ele chega em São Paulo, ele traz uma forma de fazer samba que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Foi tão importante a presença do Reinaldo aqui em São Paulo, nessa virada do 80 para o 90, e na verdade para o final de 80, né, e comecinho de 90, as rodas de samba, né, elas começam a acontecer e ele ia nessa roda de samba e ele dava uma cara diferente para aquele movimento. Então foi muito importante o Reinaldo nessa transição do 80 para o 90. E Mas você tinha aí eu também, você tinha chego o na. Miguel Neto, você tinha Eliana de Lima, você tinha SPC, você tinha casos que Então, tocava samba, você tinha toda uma história do aí é que samba, né? a gente tem uma história, mas a gente tem uma geração que é a dos anos 80, e aí com todas essas estrelas que a gente falou agora, e a gente tem o que aconteceu na década de 90 com o samba. E a década de 90 para o samba é uma década de ouro, mas a de 80 também, mas a de 90 ela transforma, ela leva o samba para uma mídia que não aceitava, ela leva o samba para núcleos em que o samba, os pretinhos, os meninos pretos não entravam. Então eu digo que quando a gente vai analisar o samba da década de 90, a gente vai analisar o samba da década de 90 sobre o contexto racial, né? Sobre o contexto político e o cultural também. Então, o que aconteceu com aqueles meninos da periferia, aqueles grupos que passaram a ver outras possibilidades através da música na década de 90, a gente não teve mais. Então, é por isso que é um marcador para a história do samba. E assim, E aí, a Cláudia, única me coisa que eu permita me falar, eu acho que nessa época que apareceu também quando a Zona Sul começou a colocar a feijoada com pagode, começou a colocar o samba em lugares que não tinha samba, né? foi tão afirmativo, foi tão positivo aquele movimento da década de 90, que assim, é um movimento da periferia para o centro, né? E quando isso acontece é sempre muito importante, porque é aqueles marginalizados, né, que têm a possibilidade de marcar o seu lugar, né? Quando ontem eu estava vendo a live da professora Rosanine Borges, jornalista maravilhosa, e ela estava falando sobre a questão de quando a gente ocupa um lugar e fala, né? Não é só o lugar de fala, mas é o corpo ocupando o lugar e aonde você está falando. E a cultura negra, a trajetória do negro é o corpo num lugar onde ele pode ser ouvido, né? E isso aconteceu na década de 90. É por isso que, para mim, o samba ele não é só eu estar no rádio apresentando. O Moisés da Rocha, que é um outro mestre, que está aí há 45 anos com o programa Pioneiro na também, Rádio né? USP. Essa coisa do samba na rádio, pioneiro da Rádio USP, pioneiro. O samba pede Exatamente, o passagem samba faz pede parte da nossa história, né? e faz muito parte dessa história da década de 90. Então, o Moisés da Rocha, enquanto estava acontecendo aquele movimento do samba em São Paulo, esses discos de samba que estavam chegando do Rio de Janeiro, eles tinham como espaço em FM, a gente teve Rádio Manchete, a gente teve Band Brasil, mas o grande pioneiro que sentava com o sambista, porque tinha uma forma diferente de fazer o programa, o Moisés da Rocha, assim como o Evaristo lá na Rádio AM, ele sentava com o sambista, entrevistava, ele tinha uma outra forma
de receber o movimento, até porque ele também era um homem negro, isso também faz diferença. Agora, as FMs, elas colocavam uma linguagem de FM para tocar o samba. E eu acho que também foi uma vantagem para a Rádio Transcontinental no início do movimento do samba, porque o dono da Rádio Transcontinental, Cid Luiz, ele veio de AM. Então, ele empregou uma linguagem para Transcontinental que a gente fazia parte da família daquela Zona Leste toda, que foi a primeira audiência que a gente teve. A gente tinha uma linguagem muito de amigo, de enaltecer o ouvinte, e isso é uma linguagem muito do AM para o FM, e tocando. A gente, quando atendia o ouvinte pelo telefone, a gente conversava com todos que estavam na casa pelo telefone, pedia música e cantava. O que você tá junto. comendo? O que tá rolando na cozinha? E assim, e era essa linguagem que ele queria que a gente tivesse. E aí é aquela coisa maravilhosa, porque daí você fala com seus amigos, você coloca os seus amigos para tocarem, você começa a valorizar essa periferia que estava totalmente à parte do movimento, inclusive de rádio FM, né? E o movimento do samba, ele jogou um impulso para o movimento do samba ter uma emissora de rádio, ter um veículo de comunicação. As televisões começaram a receber aqueles grupos de samba. Foi um período muito rico. Tá, então, aí, quando você fala tudo isso, Transcontinental, a Band, as mulheres como radialistas, essa coisa toda, a Cláudia tá nessa cena. Eu vejo a Cláudia nessa cena toda, o tempo todo, desse empoderamento dos meninos saindo da periferia, do padrão de beleza passar pelo garoto negro, porque aí era o menino lindo, 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 essa coisa toda, foi um movimento. E aí, eu te pergunto, Cláudio, você deu uma pirada? Porque foi uma glamorização. Cláudia Alexandre, Claudinha Alexandre, Transcontinental, era número 1. E não foi só eu que pirei, não. Eu acho que aqueles meninos também, né? Assim, os meninos tiveram muito problema. Não, eles com certeza piraram, né? Todos. Muitos problemas, mas assim, e aí quando a gente vai falar eu falei da questão racial, da questão social, da questão cultural, mas teve a questão mercadológica também, porque aí o pagode foi rotulado por essa indústria fonográfica, a mídia passa, logicamente, quando tem o interesse no capital, a coisa da cultura, não interessava mais só os meninos negros, começaram a destacar o vocalista, a coisa da negociação com as emissoras, aí entra aquela coisa de jabá, então pirou todo mundo. Agora, no meu caso, eu vinha de uma faculdade de jornalismo, então eu era uma jornalista como locutora, eu estava locutora, mas eu era jornalista. Eu pirei no momento assim, Ruth, você não tem ideia o que é você apresentar um show para 100 mil pessoas, 60 mil pessoas. Eu abri o programa às 10 horas da manhã, a gente tinha que chegar no local do show, eram shows abertos nas praças de São Paulo. Sim, é por isso que eu estou falando, Cláudia. Só me permite interromper, porque na realidade você falou, mas eu era uma jornalista. Naquele momento, naquela cena, você não era, você era artista tanto quanto. Quando você falava assim, Claudinha Alexandre, era uma artista também. Então, e assim, não era bem aquilo que eu queria, assim, ficou muito maluco. Quando eu falo para você que o público era imenso, naquela época o Ibope dizia que eu tinha de audiência 450 mil pessoas por minuto me ouvindo. A Transcontinental, ela se transformou num fundo musical da periferia da Zona Leste. E foi muito assédio. Foi muito assédio. Era coisa de eu chegar em casa e eu ouvir meu nome ainda. Era 60 mil, 100 mil. Acho que o último show aberto que o Parque do Carmo, na Zona Leste, que é uma área verde enorme que nós temos na periferia de São Paulo, na Zona Leste, acho que o último show de rádio aberto foi da Transcontinental, quando a gente colocou lá dentro 200 mil pessoas. Viaturas de polícia, era uma loucura o assédio para os meninos. Então, deu uma pirada assim, foi quando eu cheguei um dia, por várias questões, eu disse, para mim não dá mais. E aí eu peço demissão e começo a olhar o sentido, né? Eu sempre, tudo que eu fiz e que eu faço até hoje tem que ter um sentido, sabe? Eu acho que tem aquela coisa da casa, da negritude, da fé,
do axé, dos valores que eu tinha em casa, então eu queria um pouco mais. Aí eu comecei a lembrar do meu mestre, do Evaristo, que ele fez 45 anos o mesmo programa, e o programa dele tinha uma lealdade com a negritude, tinha coisas que assim, Não se desviou, quando né? a Não se coisa desviou da ideologia, do que ele acreditava, da verdade dele. ele foi um grande. E aí eu comecei a pensar, eu falei, não, não é por aqui não. Aí o que aconteceu? Eu saio da emissora, monto uma empresa de comunicação e assessoria de comunicação, começo a procurar uma outra forma e aí demorei um pouco para ir para a academia. Mas aí eu começo a construir o meu olhar e falar o que eu quero trabalhar com samba, o que eu preciso para ver sentido no meu trabalho com samba. Não só estar num palco apresentando show, aquele assédio, assim, ganhei dinheiro, tive bons salários, fiz bons projetos, eu não vou dizer que não teve valor, e teve muito valor, tanto que eu estou aqui, a gente está conversando, e a gente se conhece por conta desse trabalho, Sim, né? sim. Eu não posso ter uma valorização. Mas quando eu me pego precisando que aquilo tivesse sentido, eu falo, não, lá vou eu para um outro lado dessa minha carreira, porque eu era jornalista, eu não era radialista, só radialista, né? O radialista, ele é um técnico, né? São cursos técnicos que dão a habilitação para ele ser radialista. Agora, o jornalista não, eu fiz 4 anos de faculdade, eu estudei, eu apresentei pesquisa, eu me habilitei, né? Eu estava graduada em jornalismo, daí eu fui procurar alguma coisa a mais, mas assim, o samba sempre me pegou. O samba, e aí eu começo a trabalhar também com outras questões da negritude, e aí eu começo a questionar aonde está a mulher no samba. Era E isso que eu ia aí te eu começo a perguntar, descobrir. porque mesmo a gente tá falando que tinha Patrícia, Claudinha, Gleides, mas era um ambiente machista, né? Porque eram homens no samba. Como que você se perpetuou ali? Porque eu tô falando que. Eu tô falando de 3 nomes que me vem à cabeça, que é da minha geração, E que não eu passou curti. disso. Assim, E você era a única mulher negra. Como você a única trabalhou tudo mulher isso? negra. Olha, o machismo sempre existiu. Tanto que nas minhas pesquisas, nos artigos que eu tenho feito, eu tenho discutido a forma em que a mulher ela perde a centralidade no samba, porque o ambiente ele se constrói a partir do pensamento machista. Então, assim, a mulher demorou para ser a cantora solo, isso eu estou falando da mulher negra, né? Porque tem uma questão, Sim, né? sim. Então, assim, ela demora para ir para. Quando formam-se as agremiações carnavalescas e vão para a rua, a mulher ela não está no front, ela fica nos bastidores, cozinhando, costurando, bordando, Demorou para levando chegar as na ala de crianças. compositores, né? Para ser respeitada Muito, como compositora. exatamente. E aí eu começo a buscar aonde que está essa mulher, né? E começo a construir as narrativas questionando o samba, não o samba. Porque outro dia eu fui participar de uma mesa que perguntava onde estavam as mulheres no samba, né? Daí, onde que está a mulher negra no samba? Eu falei, ela sempre esteve lá. A mulher negra sempre esteve. A mulher negra, aliás, é ela que gesta todo esse movimento do samba. Ela simplesmente foi perdendo o protagonismo, a centralidade e foi ficando à margem. Por que ela foi ficando à margem? Primeiro, pela a questão da objetificação, da hipersexualização, do colorismo, que a gente tanto discute, né? Então, assim, tem que clarear. Aí chega a mídia. Aí a mídia quer um padrão de mulher à frente do samba, daí eu já vou para a escola de samba, mas também eu volto para os palcos do samba, quem é que está gravando, quem é que tem chance de chegar lá e falar eu sou cantora de samba, né? Outro dia eu fiz um paralelo do tempo em que a Beth Carvalho chegou para o primeiro disco, o tempo que a Clara Nunes chega no primeiro disco, e a diferença do tempo que a Leci Brandão chega no primeiro disco, o tempo que a Jovelina Pérola Negra grava o primeiro disco e tem uma carreira meteórica e tão curta, porque nos deixou tão cedo, o tempo em que Dona Clementina chega ao primeiro disco, tem uma diferença entre as mulheres negras retintas, as mulheres mais claras e as mulheres brancas que dizem eu canto samba.
né? E aí eu começo a questionar, e hoje eu estou construindo a minha narrativa, primeiro, valorizando o matriarcado no samba. E o matriarcado desde as experiências negro-africanas, desde o que fizeram com a mulher africana, trouxeram para o Brasil escravizada, coisificada, e a mulher, e é essa mulher que consegue ressignificar o sentido de família, dar proteção para a formação dos batuques, a proteção religiosa, e aí a formação das primeiras agremiações. Né? Aonde? Começa lá em Salvador, transfere uma experiência para o Rio de Janeiro, e ali no Rio de Janeiro a gente vai ter toda aquela história de Tia Ciata, uma história que também está super representada na literatura, e aí a gente vai olhar como é que se formaram as primeiras agremiações também em São Paulo. A presença da mulher, ela foi fundamental para essas construções. E é isso que eu tenho trabalhado. E aí, voltando só um pouquinho, Ruth, quando a gente fala do movimento da década de 90, a gente também vai questionar onde estavam as mulheres naquele movimento. Né? A gente teve a formação de apenas um grupo que chega a gravar uma coletânea, que é o grupo Fora de Série, que até não existe mais com esse nome, né? Era um grupo só de meninas, e que tinham 2 meninos apenas, mas era um grupo que era formado por meninas e meninas que tocavam, né? E aí vai aparecer Eliana de Lima, com todas as dificuldades, também enfrentando o machismo, daí vai aparecer Bernadette, também na mesma sistema de produção de discos. Então, eu vou questionar essa presença e saber por quê. Primeiro, por conta do machismo que você disse, né? E, em segundo lugar, ou também em primeiro, e aí a gente pode colocar na mesma ordem de importância, a questão do racismo, né? A questão do racismo para mulheres negras, esteja em qual segmento for, é muito doído, né? Muito pesado, né? Muito cruel. Muito pesado, muito cruel. É claro. Aí eu vejo você falando, Cláudia, aí a gente faz essa linha do tempo, aí você fala, eu sou uma jornalista, eu me graduei, e aí eu fui fazer assessoria, outras coisas, aquilo talvez, não sei nem se a palavra não te interessava mais, mas que você estava um pouco cansada daquela glamorização, daquela coisa toda, e aí tem um hiato, e aí você vai para a academia. Hoje eu vejo muito mais a Cláudia Alexandre como uma mulher da academia, como uma mulher doutorando, uma mulher que fala, o lugar de fala dela é dentro do espaço da academia. Me fala por que você, esse ato, o que te levou a ir à academia e o que te levou também a começar a estudar a coisa da religião? Bom, assim, eu não sei se teve um hiato, eu acho que teve uma continuidade, sabe? Acho que foi bem um contínuo, Ruth, porque assim, eu saio da Transcontinental e eu monto a minha empresa de comunicação. E ela está aberta até hoje. Eu atendo clientes, eu faço projetos, eu fui dar aula, eu cheguei a dar aula 5 anos na Faculdade OTEC, em São Paulo, de gestão de eventos, por conta de um trabalho que eu fiz para o governo. Você coordenou o curso também, né? Se eu não me engano, você chegou a coordenar o curso. Também, e fiquei 4 anos também como assessora de comunicação no Museu Afro Brasil, né? Eu fui exercitar a minha profissão de jornalista, né? E o que eu gostava de fazer. E aí, nesse momento, eu começo a exigir de mim uma formação mais aprimorada, né? Eu estava precisando desenvolver mais narrativa, eu estava precisando defender mais o que eu estava, meus pensamentos, os pensamentos desses teóricos que eu comecei a acessar. E aí eu vou para a pós-graduação, depois para o mestrado e agora doutorado. Agora, o que me leva a ir para a academia? O samba e a religião. A religião, na minha vida, eu nasci numa casa em que o meu pai era iniciado no candomblé, então estar no axé, eu já nasci numa casa que tinha o axé, e depois de acho que uns 20 anos, a gente se viu eu e o meu irmão, somos 2, a gente se viu numa missão de dar sequência, e quem é de família de axé, quem é de família negra sabe o que é isso, né? Há uma sucessão, e aí
eu tive que trabalhar isso. E aí, como é que você sai de um universo que é tão materialista e se vê diante de uma missão que é da família? E aí eu falei, eu também não posso pirar nessa parte, né? E aí eu falei, bom, eu vou ver como é que as coisas vão ficar. Se algum momento eu tiver que parar a minha profissão e me dedicar a essa parte religiosa, eu não quero estar distante de tudo que eu construí. O samba me trouxe, o samba me leva, o samba está aqui comigo e tem uma grande importância para mim, assim como muitas mulheres negras. Aí daqui a pouco eu quero falar dessas mulheres que também trabalham como eu, pensando o samba como uma forma de revisitar histórias que não nos contaram. Eu encontrei a ciência da religião. E ao encontrar a ciência da religião, eu fui ver qual o diálogo que o samba faz com a religião. Porque se o samba também é ancestral, e se a gente precisa pensar a cosmovisão africana que está em cada um de nós que somos negros, o samba tem a ver com a religião, assim como a religião tem a ver com o samba, e aí eu começo a trabalhar esse diálogo e vou encontrar isso muito forte. Daí eu fui procurar a escola de samba mais antiga de São Paulo e mais negra de São Paulo para entender se tinha essa relação. Eu encontro, logicamente eu encontro na Barra Funda, que foi o primeiro lugar que eu fui procurar. Encontrei na Nenê de Vila Matilde, mas assim, são coisas meio de segredo, né? Tem religião, mas não tem religião, porque nem sempre foi possível assumir que as duas coisas estavam conversando. Correndo juntos, eu encontro, né? Pois é, eu encontro na Vai Vai o objeto para minha pesquisa e os sujeitos para me falar como é que se deu a religiosidade na fundação da Escola de Samba Vai Vai, naquele território que é o antigo Quilombo, aqui na Bela Vista, na região central, que as pessoas falam que é um bairro italiano. E isso já inferioriza a nossa história, porque ali é um bairro negro. Né? Os italianos chegam depois... De fato é uma questão de racismo, porque não é um bairro italiano, né? O italiano chegou depois. Não é um bairro. Então, tem trabalhos que falam é um bairro afro-italiano, né? Mas, na verdade, é um bairro italiano. Né? São aqueles epistemicídios que acontecem como aconteceu na pesquisa sobre a liberdade, como sendo a liberdade um bairro japonês. Né? E aí eu vou trabalhar esse diálogo da religião e o samba olhando para esse modelo que eu vou encontrar na Escola de Samba Vai Vai, que é a escola de samba mais antiga de São Paulo, a que mais recebeu prêmios em São Paulo, títulos em São Paulo, foi a Vai Vai. Foram 15 campeonatos pelo grupo especial e um agora pelo grupo de acesso, que teve um descenso, e a escola volta agora para o grupo de elite. Mas é a escola de samba também mais negra. Eu sou Vai Vai, você é Vai Vai? Eu sou Vai Vai. Agora, eu não sou Vai Vai, porque... e é meio complicado, né? Você trabalha com samba em todo lugar. Cláudia, qual que é a sua escola? É a Vai Vai, mas é a Vai Vai por uma questão muito afetiva. A Vai Vai foi a escola que mais os meus amigos, que eu fui conquistando no samba, estavam. Então, eu sou amiga de Mário Sérgio, Paquera, Chapinha, Naidenai, Tobias, Elisete, o seu Chiclé que me conta todas as histórias, e muito por conta do Evaristo, todas as escolas de samba abriam as portas, os mais antigos. Eu conheço, as pessoas falam da Nenê, Vai Vai e Camisa Verde e Branco, mas assim, tem o Peruche, tem a Rosas de Ouro, que não começa como uma escola de samba predominantemente branca, né? Tem Império do Cambuci, Barroca, Zona Sul, né? Então, tem escolas que me ensinaram a falar do samba e o samba como uma potência de resistência e permanência de experiências negro-africanas. Nós estamos falando do carnaval. Das escolas de samba, Cláudia. Como que você vê hoje esse embranquecimento da escola de samba? Pois é, assim, eu não vejo hoje, não. Faz tempo que eu tô vendo, viu? Hoje é para ser elegante. Para ser elegante é ótimo. Então, o processo do samba, né, e o embranquecimento, ele dá uma tese, como várias teses já foram feitas.
é o processo, é o próprio processo político de construção da sociedade brasileira. Aí quando as pessoas perguntam para mim, ai, o que você acha de branco no samba? O que você acha? Gente, a sociedade brasileira é uma sociedade racista. E a questão da dominação Cláudio, sobre então, Ruth está mandando um beijo aqui para você, está nos Estados Unidos, está te mandando um beijo. Ah, mandar um... Falando que a bateria Ai, dele saudade, saudade. a bateria dele vai acabar, que tem que mandar o beijo. Ele tá no Brasil, esse danadinho? Não, esse danado está nos Estados Unidos. Ah, então manda beijo para ele. Fala para ele se cuidar. Então, Ruth, então a questão do embranquecimento é uma questão que faz parte da política da construção da sociedade brasileira. E a questão da cultura popular, né? O quanto esse projeto de dominação, ela penetra e interfere no modo e na dinâmica e na performance da cultura popular. Então, quando eu digo que o embranquecimento não é agora, é porque faz parte da estrutura. Agora, quando você vai falar o que aconteceu com as escolas de samba, a gente vai analisar como é que a mídia se aproxima dessa cultura popular. E aí eu vou dizer para você que as coisas começam a se transformar quando o carnaval deixa de ser uma cultura popular para ser uma cultura de massa, uma cultura de mídia. Para ser um produto de mídia, né? Para ser um produto de mídia, né? Ele precisa desse braço. Ele precisa desse braço capitalista, racista e dominador. Aí é que as coisas mudam. E aí aí outro dia eu dei uma entrevista para o Alma Preta do Pedro Borges, nosso querido amigo jornalista, está fazendo um trabalho super legal lá no portal. Eu falei assim, gente, a Vai, a Nenê, isso falando de Carnaval de São Paulo, né? A Vai, a Nenê e a Camisa Verde e Branco, eles merecem um lugar de honra no Carnaval de São Paulo, porque o que eles fizeram, sofreram naquele período em que as escolas de samba eram perseguidas, em que quebravam-se os instrumentos, em que se prendiam os sambistas, eram esses sambistas que estavam lá para os outros passarem, para essas escolas que estão agora estarem aí. Eles cimentaram então, o caminho, né, Cláudia? Eles abriram a avenida, né? Exatamente. Então, algumas pessoas criticaram, você está esquecendo das outras escolas. Não estou esquecendo de nenhuma escola. Eu estou dizendo que a gente precisa começar a valorizar o passado, e o passado principalmente da cultura afro-brasileira. A gente ainda carece de livros que contem a nossa história, a gente ainda carece de que essas escolas de samba, e falando em escola de samba, que é o universo que eu estudo, algumas escolas de samba precisam valorizar as escolas que vieram antes. Se você não valoriza o passado, a gente fica achando que as coisas começaram no presente. E isso, para a cultura afro-brasileira, é um grande prejuízo. Voltando à polêmica, e também talvez a questão do branqueamento, como as coisas acabam perdendo o valor quando elas são inferiorizadas ou deixadas para lá. Essa semana a polêmica era que o Dilcinho, cantor de samba, que é da nova geração, é o novo que eu não acompanho o trabalho. Pois é, eu não acompanho o trabalho, mas eu sei logicamente que existe, mas não é um trabalho que eu acompanho, mas o do Reinaldo eu conheci bem, né? Eu conheci o Reinaldo chegando em São Paulo, chegando no ápice da carreira dele, até visitá-lo nesses últimos tempos no hospital, né? E tive a oportunidade de fazer a sonhada matéria dele de capa para a revista Raça. Então, essa matéria dos 30 anos, a entrevista ele deu para mim. Eu pude fazer essa entrevista. Então, quem vê a história do Reinaldo, conhece a história do Reinaldo e conhece a história do samba, sabe que o nome tem muita importância. Então, assim, a gente não vai ter mais... Não dá para comparar o que não tem comparação, né? Não é, e a história, né, Ruth? O que eu cobro muito é a gente saber da nossa história. Se a gente apaga essa história, se a gente não critica, se a gente não vai dizer, Dilcinho, calma aí, arruma outro título, porque o samba tem esse título, e o samba ele respeita muito, porque isso é da negritude, esse é da tradição negra. Respeitar a hierarquia, a patente, né? A negrada respeita a patente. Exatamente. Eu que sou do axé, então, eu sei exatamente qual a importância do nome. Então, e a importância do samba. Então, a crítica que o samba está fazendo ao Dilcinho
Não é ao Dilcinho enquanto um artista que tem aí um caminho gigante para conquistar, que merece sucesso, como eu mereço, como você merece, não é essa a questão, mas é a questão de quanto nós precisamos valorizar uma cultura, e uma cultura que é negra e que tem ancestralidade. O Reinaldo hoje é um ancestral do nosso samba. Então, o que a gente tem que fazer é contar a história do Reinaldo para o Dilcinho, porque parece que não sabe, né? E respeitar essa ancestralidade, né? Bater cabeça e respeitar o que foi Reinaldo. O legado do Reinaldo. Exatamente, você sabe que nessa entrevista que ele me deu, o Reinaldo, assim, parece que nós que somos do Axé também sabemos que as pessoas são preparadas para o fim, para o caminho, para alguma coisa que vai acontecer. Mas o Reinaldo, naquela entrevista, para mim, ele disse o seguinte: Claudinha, a minha única tristeza é que eu olho essa geração e vejo que essa geração, elas não reverenciam Cartola, elas não reverenciam Bandeira, elas não sabem quem é o Reinaldo. Então, eu procuro um sucessor, e aí o Reinaldo também teve crítica, porque ele, né, a fase, o Ferrugem, ele surge porque o Reinaldo apadrinhou, mas o Reinaldo também ele tinha a pressa de ver uma juventude do samba reverenciando quem passou. Então ele fala, poxa, eu vou no samba da meninada, eles não cantam Cartola, eles não cantam Candeia, né? Eles não sabem quem é, né? A gente precisa... talvez eu não veja essa meninada reverenciando o que é que vem por aí. O que você pode construir no presente se você não sabe de onde veio? Nós, negros, temos uma caminhada muito dura porque a gente não sabe, né? A gente não sabe da nossa história. Se a gente não vai para a universidade, e aí a gente pode falar das cotas, se a gente não vai para a universidade, muito da nossa história não seria contada. O negro está recontando, está revisitando. Como a gente está conseguindo, no Forte, ocupar alguns lugares, a gente consegue estar em algum lugar de fala que a gente possa falar, né? Cláudia, exatamente. A gente tem visto, ainda falando de carnaval, a gente tem visto aí a explosão dos blocos. São Paulo já é a segunda capital na história dos blocos. Você acredita, e aí quando eu falei o produto, porque o samba virou um produto para essa grande mídia, para essa mídia do capital, da grana de patrocínio, essa coisa toda, e eu estou vendo que o bloco de carnaval ele vem sendo um outro produto. Vem sendo, não, já é um produto consolidado. Você acha que esse produto vai ofuscar o carnaval da avenida, esse carnaval que a gente conhece das escolas de samba? Não tenha dúvida, já ofuscou. Ele não ofuscou enquanto espetáculo, né? Outro dia também eu estava falando sobre isso. Eu não tinha dúvida que se São Paulo investisse no carnaval, seria um grande carnaval. A cidade de São Paulo é a capital dos eventos, aqui ela tem estrutura. O que você precisa para um bom evento? Você precisa de estrutura, você precisa de acesso, você precisa de segurança. Quer mais São Paulo para oferecer isso? Né? Ela tem espaços para ocupação, que a gente chama os hotéis. Ela tem o metrô. Ela é uma cidade pronta para receber grandes eventos. Se investisse no carnaval das escolas de samba, como estão se investindo nos blocos carnavalescos, nós teríamos um grande espetáculo no Sambódromo da Anhembi, como nós teríamos grandes espetáculos nas periferias. Carnaval de rua a gente sempre teve. Está aí a união das escolas de samba, a UES, para nos dizer. Mas cadê o investimento para que se transformasse esse carnaval que a gente tem desde 1970? A gente tem escolas de samba e blocos carnavalescos, blocos de enredo, que a gente chama, fazendo carnaval na periferia. Por que não aconteceu o boom? Porque não teve investimento, porque não tem interesse da mídia e porque é uma manifestação negra. Então, eu não tinha dúvida que ao menor investimento, São Paulo teria o carnaval que tem. Eu sou repórter da época que São Paulo ficava vazio, o carro da reportagem vinha aqui, a gente em 5 minutos chegava no Sambódromo. Jornalista não queria cobrir carnaval na avenida, São Paulo ficava vazia, não tinha nenhum atrativo. Não tinha atrativo porque não tinha investimento no atrativo. Porque se pensava o carnaval só ali no Sambódromo, né? Ou na Avenida Tiradentes, já foi na Avenida São João. Sim. Então não teve investimento. Então,
quando eu vejo os blocos falando, não, o Carnaval de São Paulo cresceu, o Carnaval de São Paulo cresceu, não, o Carnaval de São Paulo está tendo investimento. Cresceu o investimento nesse produto, né? Pois é. Então, fiquei bem preocupada e fico bem preocupada já há 2 anos que eu tenho analisado como é que esse movimento vem crescendo e que, assim, precisa agora parar, pôr o pé no chão e organizar, né? 800 blocos desfilando, uma programação de 900 blocos, colapso total. É a confusão que deu esse ano aqui em São Paulo, e aí já perde um quesito que precisa ter quando você faz um bom evento: segurança, infraestrutura. Começa a faltar tudo. Então, assim, precisa se reunir com a sociedade civil, né? Porque não são só as marcas que fazem o carnaval. Carnaval quem faz é o povo, né? E carnaval de rua tem que ter povo, tem que ter a população falando. Quem faz a festa tem que dizer como é que quer a festa e como é que pode ser a festa e receber a infraestrutura. Essa é a função do poder público e da iniciativa privada. Você vai patrocinar, né? Agora, aí quando eles colocam o dedo nessa produção, fica o que a gente viu: grandes bandas, grandes blocos, e não tinha lugar. O ano passado, a festa foi numa avenida que mais tem hospitais construídos na cidade de São Paulo. Então, quer dizer, tem que pôr o pé no chão. Fecha a rua, a ambulância não passa, como que faz? Um pricocó, né? Não. Para ser resolvido. Doente internado e debaixo da janela do leito embalado, dele. Né? Elétrico da Cláudia Leite, aí não dá. Cláudia, entre várias coisas que você fez, você passou, a gente já falou que você teve uma passagem aí por algumas rádios em São Paulo, da sua ida para a academia, enfim, você passou também pela Fundação Palmares. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, que a Fundação Palmares, com todos os problemas que ela tem, não vou falar que ela é maravilhosa, ela tem problemas sim, mas eu... E agora muito mais, né? Sim, mas eu tenho que bater palma porque foi algo que o movimento negro brasileiro conseguiu. A Fundação Palmares do governo Sarney, foi uma luta do movimento negro organizado que buscou isso e conseguiu. Então, acho que, de novo eu falo, é algo que a gente tem que bater a cabeça e respeitar. E aí eu queria que você falasse um pouco da posição, e não estou aqui discutindo questão partidária, mas enquanto ser humano, a questão desse senhor presidente hoje na Fundação Palmares. Qual que é o seu sentimento? Qual é a sua fala? Então, o meu sentimento é o mesmo que eu tenho do governo que a gente tem hoje, né? Que não é o meu governo, né? E eu acho que a forma em que ele estrutura a rede dele para esse poder, ela é trazendo seus pares ou trazendo pessoas que replicam o pensamento dele. Então, assim, você imagina para a luta do movimento negro, né, o tapa na cara que é ter essa pessoa lá. Eu acho que assim, não vale a pena falar o nome, né, não vale a pena falar. A gente acabou de falar a importância que o nome tem, né? Sim. Para o negro. Por isso, né? Mesmo, nem falar o... Não, é assim, eu acho que, assim, outro dia eu vi alguém na rede social, eu acho que um grande amigo falando, não é mais essa fundação, né? Não é isso que a gente quis, não foi por isso que a gente lutou. Se é para ter uma direção, uma liderança como essa, que não se tenha mais essa fundação. Melhor que mas aí é uma grande pronto, né? Não temos, não é isso, essa não é a fundação pensada pelo movimento negro, a luta, uma conquista do movimento negro, a Fundação Cultural Palmares, e eu me lembro que a Fundação Cultural Palmares, quando eu tive a passagem por lá, ela tinha uma grande importância porque ela titulava terras de quilombos, né? Uma das funções principais da Fundação Cultural Palmares, ela também recebia crítica por isso, porque ela se voltou muito para a política de titulação de terras, de reconhecimento, que na época a gente chamava de remanescentes de quilombos, não eram nem quilombolas, né? Então, eu acho que destruíram o projeto da Fundação Cultural Palmares, né? Então, esse é o meu pensamento. Eu não consigo buscar notícia, acessar para saber o que está acontecendo com a Fundação Cultural Palmares. E eu acho que esse é o sentimento do movimento negro.
embora a gente não tenha que entregar, né? Eu não acho que a gente tem que entregar. Eu acho que o sentimento é esse. Se não é essa Fundação Palmares, ela não nos interessa. Essa Fundação Palmares que está Talvez lá, nem com sei se esse a palavra presidente que seja está lá, entregar, mas acho que a palavra correta, ela não nos representa mais, né, Cláudia? não se representa. É isso que eu ia falar. O que está, essa Fundação Palmares não representa. Não representa, não, não. E assim, se você for ler o estatuto, né, a carta que funda a Fundação Palmares, é assim, não é ela. Né? Então, a gente nem acessa e a gente aguarda, porque a gente está num compasso assim, de o que é que vai acontecer, né? Porque assim, como é que você se defende de uma coisa dessa? Não adiantou protesto, não adiantou. Eu assinei vários abaixo-assinados, Também não assinei adiantou. vários. Então não adiantou. Então mas vamos resistir, vamos lutar. É assim, a gente até recua, né? E a questão da dominação é essa, A né? gente recua, Cláudia, porque eu tenho repetido muito isso. A gente às vezes fica muito cansado, né? Às vezes a gente acha o sentimento de impotência. que é em Impotência. Você glória, fica com um sabe? A sentimento de luta é em impotência. glória, a gente fica cansado, a gente não tem mais fôlego, não tem mais energia para essa luta, né? E eu acho que Isso. tudo isso a gente acaba desrespeitando, é o que você falou, o nome, a ancestralidade, acaba desrespeitando. E hoje, fazendo uma abertura aqui, um parênteses, o falecimento da Teodosina, da deputada Pois Teodosina, é. não poderia deixar de falar, quer dizer, acho que a gente tem que respeitar todo né? A gente não Exatamente. pode. Então, o que a gente fica se perguntando, essas pessoas que fizeram, que representaram, que chegaram lá, essa solidão de algumas lutas, né? De quem chega lá, né? A doutora Teodosina era uma doutora, né? Professora, advogada, né? Foi deputada, vereadora. E eu encontrei com ela em vários eventos, inclusive acho que eventos que vocês Sim, produziram, sim. né? Eu acho Ela que sempre se fazia presente. pode até alguém falar, mas ela errou aqui, ela errou ali. Gente, a história não vai até detalhes. Ela foi um ícone, foi uma mulher negra ícone, ponto. Ela chegou até ali, né? E eu acho que é a falta da gente conhecer a nossa história que algumas pessoas que chegam em alguns lugares de liderança acabam ficando solitárias, né? E eu acho Eu que a gente falo, essa questão do solitário, eu sempre uso o Celso Pita como exemplo. Ah, mas o Celso Pita fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Gente, não interessa, a história vai se ater que ele foi um negro prefeito de uma das grandes metrópoles do mundo. E foi um cara também que morreu sozinho, numa solidão tremenda, né? E aí vale uma grande discussão dessa passagem desse prefeito negro de São Paulo, né? Você vê como ele foi apagado. Né? Apagou. Então, por que ele foi apagado? O que aconteceu com o Celso Pitta? Eu acho que a gente precisava ver. Vergonha do quê, né? Vamos voltar um pouquinho. Eu tive a oportunidade, eu tive a chance de conhecer Celso Pitta, de ser muito bem recebido. Ele era Um cavalheiro, gentleman, né? um gentleman, um cara bem-humorado, não era sisudo do jeito que falava. E você pega a história recente, nossa, tem um buraco na história. É o que você falou. O Celso Pitta foi apagado da história. Assim como o tribunal foi apagado da história, né? É lógico que várias pessoas podem criticar. Poxa, tá falando dele. Eu não estou falando de atitudes, eu estou falando que tinha ali um corpo negro, né? Você tem um ícone. Você tem um ícone que foi prefeito da maior. O que aconteceu? Né? Então, assim, o que aconteceu? Por que a gente não foi lá e falar, e aí? E aí, negão? Né? Por que a gente não foi lá? O que aconteceu? O que aconteceu com outro? Aí a gente vai fazer uma lista de homens e mulheres negros que, de repente, foram esquecidos, e aí eu vou dizer, às vezes, massacrados pelo seu próprio povo, né? Pelo seu próprio povo. Então, assim, por que a gente não foi lá cobrar, né? Por que a gente não foi pedir satisfação, não foi falar, opa, peraí. Sim, né? Às vezes nós somos muito cruéis com nós mesmos, né? Adalberto Camargo morreu sozinho, morreu na solidão também. Errou, como eu erro, você erra. Todos nós, o branco erra, todo mundo erra, nós somos seres humanos. E assim, tem alguma coisa que a gente ainda precisa ajustar, né? Volta lá para as escolas de samba, e aí, quando a escola de samba vai, ela teve o descenso dela, e aí falaram,
a escola de samba vai caiu por conta do racismo, tem o racismo no carnaval, o racismo, então assim, tem algumas discussões que a gente precisa rever, né? Porque a Vai estava com problema lá dentro, né? A Vai estava com Já tinha problema lá dentro. problemas internos, né? Vários problemas internos, né? Exatamente. E o racismo no carnaval vai haver. Nós somos uma sociedade que a estrutura é racista. Então, assim, você perguntou agora há pouco, e o racismo no carnaval? O racismo está em todo lugar, nós temos que nos Ele está na preparar todos estrutura, os está na dias para essa estrutura, né? luta. Nós temos que nos preparar todos os dias para essa luta. Ciência da religião, eu optei por fazer ciência da religião, já estou no doutorado, discutindo lá religiões afro-brasileiras, samba, religiões afro-brasileiras e matriarcado negro-africano, afro-brasileiro, e eu sou praticamente a única falando sobre isso lá dentro. Numa academia, numa PUC, e eu estou lá enfrentando o quê? O racismo. Racismo. E de Né? um tema... Onde tiver um corpo negro, onde tiver um corpo negro, um corpo de uma mulher negra, ela tá sendo alvo, né? Como você... Cláudia, sair um pouco dessa coisa mais séria e tal. Como que é a Cláudia no dia a dia? Como que é a Cláudia mãe? Como que é a Cláudia em casa? Porque a Cláudia tem uma vida que... Ai, que loucura. Essa Cláudia, É uma loucura, a Cláudia você sabe? viaja, a Cláudia estuda, a Cláudia trabalha, a Cláudia... Viajo. Eu Como que não é? paro. Você sabe que o meu irmão, ele é numerólogo. Eu só consegui entender essa minha ânsia, né? Falei assim, eu tenho pressa, gente. Eu tenho pressa porque eu te falei desse ato entre a minha casa e eu chegar formada já no meu mercado de trabalho. Então, eu preciso conhecer coisas e eu gosto muito de estudar. E a questão de falar, né? Eu Meu irmão, ele é numerólogo, e na numerologia eu sou número 5. 5 é o movimento, 5 é aquele que não para, e eu me vejo muito nesse 5. Então, quando as pessoas falam, Cláudia, como é que é o seu dia a dia? Bom, eu sou mãe da Rubiá, a Rubiá já está com 22 anos, ela fez gastronomia, né? E aí eu falo, opa, tá cumprido, vai, segue o que você escolheu. Mas eu tive muito problema com a Rubiá, com a escola, né? O racismo na escola. A Rubiá, ela foi estudar, logicamente, não tem como, você escolhe o melhor para o seu filho, né? Mas a gente escolhe, eu acho que uma mulher preta, quando ela tem quando ela sonha construir, não, entregar um caminho para o seu filho, ela sabe o quanto ela vai sofrer novamente, vai retornar todo aquele sofrimento dela para ela criar o filho. Então, a Rubiá foi estudar numa das melhores escolas do município que a gente mora. E acontece que desde sempre ela sofreu. Por quê? Porque ela era uma das Uma únicas das únicas crianças meninas pretas na pretas. escola. Então a Rubiá me ensinou a rebater, né? A não deixar acontecer. Eu até sou muito super protetora, mas também eu fico muito contente porque ela é muito posicionada, né? Essa posição do racismo, da defesa, quantas vezes ela veio chorando, eu falo, peraí, senta aqui, é assim, volta. Teve muitas vezes que ela diz, eu não quero mais ir na escola, me muda dessa escola, eu não aguento mais. Então, assim, isso eu tô falando de uma criança, né? Então, eu tenho essa coisa da superproteção. Isso só para falar que eu sou super protetora. Ela pondo o coraçãozinho. Eu já entrou aqui. Só para falar que só para falar que eu sou subprotetora. Então, eu sou mãe. Hoje eu ajudo a cuidar do meu pai, que tem 87 anos. Né? Infelizmente, sempre muito ativo. Ele é um ex-militar da reserva, mas que hoje sofre de demência senil. Então, ele Não sei bem o que é exige um isso. pouco mais de cuidado. E faço a universidade de doutorado, estou aproveitando essa quarentena, que também é uma grande preocupação, mas eu tô me equilibrando, lendo muito e preparando a tese. Eu devo qualificar quando isso tudo passar, né? Já estou preparada aí para a qualificação. E cuido de duas casas espiritualistas, uma é espiritualista, outra é de Umbanda, que é da família, é o Secure, que funciona em São Paulo, no bairro da Lapa, e o terreiro que fica em Paraty, uma cidade que a gente escolheu para ter a nossa casa, e a casa também, que é a casa que é o terreiro de Umbanda. Então, eu cuido disso e viajo, adoro viajar para Salvador, para São Luís, Maranhão. Tem uma amiga maravilhosa em Salvador que sempre me acolhe, que é a doutora Graça Teixeira,
que é professora da UFBA e tem me ensinado muito, tem me ajudado muito a construir, porque ela é uma pós-doutora, né? E ela foi diretora, coordenadora do Museu A gente tem Afro-Brasileiro 30 em Salvador. segundos, 20 segundos. 30 segundos. Então, assim, essa é a minha vida, muito corrida, e sou eu. E tenho a minha plataforma digital, que é também uma continuidade dessa missão que eu me imponho com o samba, né? Então, Cláudia, gratidão a você. Muito, 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 muito obrigada. Me mande por direct a Manda plataforma. mensagem.